Hoje a nossa aula é sobre frações, decimais e porcentagem. Esse é um dos temas mais importantes do Enem, porque ele aparece o tempo todo, muitas vezes disfarçado. Quando o Enem fala de desconto, aumento parte de um todo, consumo, divisão de algo entre pessoas ou comparação de quantidades, quase sempre estamos lidando com frações, números decimais ou porcentagem, mesmo que essas palavras não apareçam claramente no enunciado. Eu quero que você entenda esse conteúdo de forma simples, como professora mesmo explicando passo a passo, porque aqui não é sobre decorar fórmula, é sobre entender o que cada número representa. Vamos começar pelas frações. Fração é uma forma de representar uma parte de um todo. Quando falamos um meio, um terço, 3/4, estamos dizendo que o todo foi dividido em partes iguais e estamos considerando apenas algumas dessas partes. O número de baixo, que chamamos de denominador, indica em quantas partes o todo foi dividido. O número de cima, o numerador, indica quantas dessas partes estamos usando. No Enem, a fração quase nunca aparece como uma conta direta do tipo 1/2 mais 1/3. Ela aparece em textos como metade da população, 1/3 dos alunos, 2/5 do salário ou parte do volume total. Um erro muito comum é o aluno não perceber qual é o todo. Metade de quê? 1/3 de quê? Se você não identifica o todo, a conta já começa errada. Agora vamos falar dos números decimais. Número decimal é outra forma de representar frações, principalmente aquelas cujo denominador é 10, 100 mil e assim por diante. Quando falamos 0,5, estamos falando de 5 décimos ou metade. Quando falamos 0,25, estamos falando de 25 centésimos, que é o mesmo que 1/4. O Enem gosta muito de misturar fração com decimal, porque isso testa se o aluno realmente entende o conceito e não só a forma escrita. Um erro clássico é achar que 0,2 é maior que 0,15 só porque o número 2 é maior que o número 1. Na verdade, 0,2 é igual a 20 centésimos e 0,15 é igual a 15 centésimos, então sim, 0,2 é maior. Mas esse raciocínio precisa ser feito pensando em centésimos, não apenas olhando os números. A porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Quando dizemos 10%, estamos dizendo 10 de cada 100. Quando dizemos 25%, estamos dizendo 25 de cada 100, que é o mesmo que 1/4. Quando dizemos 50%, estamos dizendo metade. O Enem usa a porcentagem o tempo todo porque ela aparece em situações reais como impostos, descontos, crescimento populacional, inflação, rendimento e consumo. Um erro muito comum é o aluno tentar decorar fórmulas e se perder. A melhor forma de pensar porcentagem é sempre lembrar que porcentagem significa uma parte de 100. Então, 20% de um valor é esse valor dividido por 5, porque 20 é 1/5 de 100. Já 10% é sempre dividir por 10. Agora vamos para exemplos contextualizados, do jeito que o Enem cobra. Primeiro exemplo: uma escola tem 800 alunos matriculados. Desses alunos, 25% participam de atividades esportivas no contraturno. A pergunta é quantos alunos participam dessas atividades. Vamos resolver com calma. 25% significa 25 de cada 100, ou seja, 1/4 do total. Então, queremos 1/4 de 800. Para encontrar 1/4, dividimos 800 por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2, então 800 dividido por 4 é igual a 200. Logo, 200 alunos participam das atividades esportivas. A pegadinha aqui é o aluno tentar multiplicar 800 por 25 sem entender o que o número representa. Segundo exemplo: um reservatório de água estava com 0,6 de sua capacidade total. Após um período de seca, o volume caiu para 0,45 da capacidade. Sabendo que a capacidade total do reservatório é de 20 mil litros, quanto de água foi perdido nesse período? Primeiro precisamos entender o que esses números representam. O valor 0,6 significa 6 décimos da capacidade total. O valor 0,45 significa 45 centésimos da capacidade total. Agora vamos calcular o volume inicial. Se a capacidade total é 20 mil litros, 0,6 dessa capacidade é 20 mil vezes 0,6. 20 mil vezes 6 décimos é igual a 12 mil litros. O volume final é 20 mil vezes 0,45, que é igual a 9 mil litros. A perda foi a diferença entre esses valores. 12 mil menos 9 mil é igual a 3 mil litros.
Foram perdidos 3.000 litros de água. A pegadinha aqui é o aluno subtrair os decimais diretamente sem aplicar ao valor total. Terceiro exemplo. Um produto custava R$ 80. Durante uma promoção, o preço sofreu um desconto de 15%. Qual foi o preço final do produto? Primeiro calculamos o valor do desconto. 15% significa 15 de cada 100. Então, calculamos 15% de 80. Uma forma simples é calcular 10% e depois 5%. 10% de 80 é igual a 8. 5% é metade disso, igual a 4. Somando, o desconto total é 8 mais 4, que é igual a R$ 12. Agora subtraímos esse desconto do valor inicial. O preço final é 80 menos 12, que é igual a R$ 68. A pegadinha aqui é o aluno subtrair 15 diretamente de 80, confundindo porcentagem com valor absoluto. Quarto exemplo. Uma pesquisa mostrou que 2/5 dos moradores de um bairro utilizam transporte público diariamente. Sabendo que o bairro tem 2.500 moradores, quantas pessoas usam transporte público todos os dias? 2/5 significa que o todo foi dividido em 5 partes iguais e estamos considerando 2 dessas partes. Para calcular 2/5 de 2.500, primeiro dividimos 2.500 por 5. 2.500 dividido por 5 é igual a 500. Agora multiplicamos esse valor por 2. 500 vezes 2 é igual a 1.000, portanto, 1.000 moradores utilizam transporte público diariamente. A pegadinha é o aluno tentar multiplicar 2.500 por 2 e depois dividir por 5 sem entender o porquê. Para fechar essa aula, eu quero que você guarde uma ideia muito importante. Fração, decimal e porcentagem são apenas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Se você entende o significado, consegue transitar entre elas sem medo. O Enem não quer que você faça contas difíceis, ele quer que você entenda o que o número representa dentro de um contexto real. Se você aprende a identificar o todo, a parte e a relação entre eles, esse tema vira um dos seus maiores aliados na prova. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula!